coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Tem um trajeto que eu costumo passar quase sempre, que costuma ser um campo assim, com bastante matinho, com bastante grama, com bastante mato, algumas plantas. E eu sempre gostei de passar por esse trajeto. E em alguns momentos fica reparando naquela grama, porque é um cenário bonito, acaba sendo uma paisagem muito bonita. E ocorreu que algum incidente ocorreu ali naquele campo, e aquele campo todo foi queimado. Isso já tem até um tempo, né? E aí aconteceu esse incidente, o campo, a grama ela foi toda queimada. Aquele local que era todo verde, todo bonitinho, cheio de vida, ele foi queimado, ficou tudo preto, só até as cinzas, né? Pegou o campo inteiro. E aí, com o passar dos dias, eu passei novamente por esse trajeto, e o que eu pude reparar é que daquele cenário todo preto, cheio de cinzas, começaram a nascer de novo novas graminhas, plantinhas, coisas verdes, naquele cenário que foi todo limpo, que foi todo queimado, que só sobrou pó ali, mesmo assim tendo sido queimado, mesmo assim tendo sido todo devastado, ainda assim, de novo, a natureza se ergue e começa ali a se estabelecer de novo. As gramas, as plantas voltam ali a se estabelecer num local que até então, de uma hora para outra, foi devastado. E como eu gosto de olhar muito para as coisas que acontecem na vida, as coisas que a vida me mostra, como eu gosto muito de tentar aprender junto com a vida, né? Não esperar uma lição ser jogada em cima de mim, mas eu gosto muito de procurar sempre ter a presença e a sensibilidade, embora em muitos momentos a gente não consiga, devido à nossa falta de presença e o dia a dia corrido, não é? Mas eu gosto sempre que possível estar presente, eu estar aberto com a minha sensibilidade para perceber alguns recados da vida, né, de prestar essa atenção na vida. Porque o tempo vai passando e a gente vai olhando para a vida e se a gente tem um olhar morto sobre as coisas, tudo está morto. Né? Então nada tem vida, tudo acontece de forma automática, tudo acontece do mesmo jeito, os dias passam. E devido à nossa falta de presença, a gente não consegue perceber pequenas nuances. E às vezes a gente não consegue nem refletir sobre a nossa própria vida. Porque a gente está fora da presença, porque a gente está fazendo tudo com pressa, tudo a moda vão-se embora, tudo de forma corriqueira, sem prestar atenção, sem sentir. E a gente vai perdendo alguns recados, né? E o que me trouxe muito desse uma coisa que é uma coisa tão simples, que provavelmente pode acontecer com qualquer pessoa, mas que nem todo mundo vai perceber ou vai entender isso como recado, ou vai ser tão assim, ou vai viajar tanto assim na maionese para perceber algumas coisas, para refletir de algumas coisas, em relação a algumas coisas, é que mesmo quando a gente, e isso se aplica para tudo na nossa vida, né? Em quantos momentos a gente passa por coisas que aparentemente a visão do nosso ego devasta a nossa vida. Então a gente passa por problemas, a gente passa por situações, a gente passa por situações, por fins de relacionamento, por situações que não acontecem do jeito que a gente queria, a gente passa por frustrações, por desejos nossos que não conseguem ser atendidos, a gente se frustra, a gente fica triste. Em muitos momentos, né? A gente acaba sentindo que aquilo foi devastador, que acabou com a nossa vida, né? Mas, na verdade, mesmo depois de todo aquele problema que acontece, de todas aquelas situações, ainda assim a grama cresce de novo. E isso pode ser um recado muito interessante pra gente, se a gente tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Se a gente tem presença, se a gente tem percepção, consciência do momento presente, para perceber esses recados. Porque você pode se apegar à situação que aconteceu, que é o que muitos de nós fazemos. A gente está lá passando por uma situação e a gente se apega à situação. E mesmo depois que a situação já foi embora, ela continua ali estando presente na nossa vida, porque a gente fica usando ela de desculpa, a gente fica lembrando daquela situação, de como doeu, e a gente não quer mais largar aquela dor, a gente não quer mais largar aquela situação. Por mais que aquela situação já não aconteça mais, ou já tenha acontecido e aquela situação já tenha saído, já tenha ido embora,
né, que a nossa vida tenha sido modificada depois daquilo, ainda assim a gente às vezes se apega a alguns sofrimentos e fica reclamando, e fica falando que minha vida é horrível porque isso aconteceu, sendo que aquilo não está acontecendo no agora, é uma coisa que é do passado. E a gente fica remoendo esse passado, não é? Então, às vezes, quando a gente tem essa percepção que independente se o campo todo ele foi queimado, se a vida que está toda ali foi dizimada por um descuido ou por um acidente, enfim, mas aconteceu, ainda assim, depois nós temos a possibilidade da grama crescer. Porque a grama, a natureza, ela não vai ficar se preocupando, porque, porque ontem queimaram todo mundo aqui, todo mundo foi queimado, eu não vou crescer de novo, né? Que é a postura que muitos de nós temos. Então, eu já fui queimado uma vez, eu não vou ser queimado de novo. O outro ali foi queimado, o outro ali se prejudicou, eu que não vou dar cara a tapa aqui, eu que não vou sair, eu que não vou crescer, me desenvolver, eu vou ficar aqui no meu cantinho, eu vou ficar aqui com medo, né? Vai que de novo alguém bota fogo. Mas a vida não tá nem aí com o que aconteceu ontem. E ela não tá nem um pouco preocupada. Então se aconteceu, queimou, e ela tem a oportunidade de crescer, ela vai crescer. Né? Se uma plantinha no meio do concreto, ela não tem um campo todo para abrir, mas ela tem uma brechinha que ela consegue sair do chão do concreto para crescer, é essa oportunidade a qual ela vai se agarrar. Ela não vai ficar pensando que, poxa vida, jogaram um concreto aqui. Poxa vida, eu tô sem espaço nenhum para crescer, então eu não vou crescer mais também, vou ficar aqui debaixo do concreto. Na verdade, não. É claro, gente, que eu tô falando de uma coisa aqui que é mais subjetiva, mais simbólica. Mas é interessante a gente pegar muitos acontecimentos da nossa vida e começar a refletir. Entende? Porque muitas situações acontecem na nossa vida e que a gente vai olhar para elas e vai falar, então eu não vou. Aconteceu um término de um relacionamento, aconteceu um problema no relacionamento, ou eu sofri, vivi uma situação, uma relação que não era muito saudável, então eu não vou mais me relacionar. Percebe que é uma postura que ela se apega muito a algo que aconteceu no passado. Enquanto o nosso olhar pode ser, isso aconteceu, eu posso me precaver, eu posso ter um pouco mais de aprendizado na situação, mais inteligência, mais presença, ouvir mais um pouco a minha intuição, meu coração e procurar não entrar naquilo de novo. Mas aquilo aconteceu nesse momento, isso já passou, foi no ontem, foi no momento passado, agora é uma nova oportunidade. Assim como, por exemplo, pode ter acontecido qualquer coisa ontem. Pode ter sido o seu pior dia, pode ter sido o seu melhor dia, mas isso passou, entende? Hoje a vida te dá mais novamente uma oportunidade de fazer coisas novas, independente se você errou ontem, independente se você fez as coisas certas ou erradas, independente se foi fácil, se foi difícil, se foi até um dia maravilhoso. Mas hoje, novamente, tudo se reseta e a vida te dá uma oportunidade de novo. E nós podemos ficar muito apegados aos sofrimentos, às dores que a gente passa, às situações. A gente pode pegar essas situações, se agarrar e ficar reclamando com a vida, né? Reclamando com Deus, reclamando com a espiritualidade, reclamando com todo mundo, reclamando com os nossos familiares. Porque tal situação aconteceu porque foi injusto, porque não aconteceu o que eu queria, porque eu tô triste, porque me magoou, porque me frustrou. Só que em vez de a gente ficar se agarrando à própria dor, que vai criar um sofrimento cada vez maior, porque aquilo já passou. Mas se você continua se agarrando àquilo, você está sofrendo à toa, entende? Sem necessidade, sem motivo. Uma coisa já passou, já era para você estar novamente se renovando, vivendo novas experiências, mas você ainda está agarrado a coisas que já passaram. Então, eu acho muito interessante quando a gente consegue olhar para os símbolos que a vida vai dando pra gente e se questionando, e se perguntando. Como, por exemplo, num campo que é totalmente dizimado por causa da queimada e que mesmo sendo queimado, assim que é possível novamente, a grama cresce de novo, as plantas crescem, elas se desenvolvem, elas não estão preocupadas se foi intencional, se foi acidental, elas não estão preocupadas se aconteceu ontem, se foi daqui a um mês. Elas crescem quando têm a oportunidade de crescer, elas se desenvolvem, elas se programam de novo para uma nova experiência, mesmo que as passadas não tenham sido muito positivas. Eu acho que se a gente tem presença, se a gente tem consciência, a gente consegue olhar para a vida e perceber muitos recados, muitas dicas. Às vezes uma postura que uma pessoa tem, se a gente tiver presença suficiente,
a gente consegue admirar outras pessoas pelos comportamentos que elas têm e aprender muito com o comportamento dessas pessoas. Não estou falando das coisas ruins, mas às vezes você vê uma pessoa passando por uma determinada situação e aquela pessoa tem um otimismo, aquela pessoa ela tem uma paciência, aquela pessoa ela tem uma confiança em algo maior, que é uma coisa que te inspira, que te admira. E que ao invés de a gente ficar olhando para aquilo como, nossa, essa pessoa é muito melhor do que eu, ou olha, ela consegue, que ela é privilegiada, independente daquilo que a gente acha que é o nosso achismo, se a gente consegue olhar para aquela pessoa, admirar e buscar isso também, eu acho que é muito positivo. Então, olhar para as situações que acontecem, olhar para a situação que às vezes acontece com outras pessoas, perceber como essas pessoas elas administram essas situações, admirar essas pessoas, buscar também isso. A gente consegue estar presente o suficiente para reconhecer essas coisas positivas nos outros, reconhecer essas habilidades, reconhecer esse preparo, essa paciência, essa confiança que muitas outras pessoas têm. E aí a gente consegue aprender muitas coisas sem necessariamente precisar passar pela mesma situação, entende? Porque eu estou presente, porque eu estou atento. Então, cada dia que nasce, embora a gente às vezes acorde de mau humor, embora às vezes a gente acorde reclamando das coisas como são, a gente em algum momento tem que lembrar que a cada dia novo é uma nova oportunidade, e cada dia novo a gente pode fazer coisas diferentes, que a única coisa que realmente nos circunscreve, que realmente nos aprisiona, somos nós mesmos. Então, se eu me aprisiono, eu não vou sair do lugar. Né? As situações podem ser as mesmas, mas se eu, em vez de me aprisionar, em vez de eu ficar preso ao meu sofrimento, às minhas dores passadas, eu me libertar, eu me trabalhar, eu ficar presente, eu buscar novas formas de fazer as coisas, eu buscar aprender, eu buscar ter presença, eu buscar cada vez mais ter consciência sobre as coisas que acontecem e procurar aprender as minhas lições, eu vou ter a oportunidade de, mesmo em situações que são externamente as mesmas, eu vou conseguir novas coisas, eu vou conseguir um novo modo de ser, um novo modo de pensar, um novo modo de agir, eu vou conseguir me modificar, que é a única coisa que realmente decreta como vai ser as coisas. Não é como as situações externas se apresentam, mas é como a gente se apresenta perante essas coisas. Não é uma questão de como a vida responde a gente, mas é como a gente responde à vida. Então as situações podem acontecer as mesmas, mas se a gente muda a resposta que a gente dá para a vida, em todas as situações possíveis, mas se a gente muda, isso se aplicando para tudo, mas seja em relacionamento, seja em trabalho, seja na vida pessoal, seja em relação aos nossos sonhos e projetos, se a gente se modifica interiormente, mesmo que as coisas ao redor, ao externo sejam parecidas e sejam iguais, a gente consegue modificar essas coisas, porque o nosso mundo interno se modifica, a forma como a gente enxerga se modifica, a forma como a gente está presente se modifica. E aí que a gente consegue perceber que a cada novo dia, independente do que aconteceu ontem, independente das situações, independente dos erros, independente de se eu fiz certo, se eu fiz errado, se foi um bom dia, se foi um dia ruim, independente de tudo isso que aconteceu, mais uma vez a vida me dá a oportunidade de eu crescer, de eu me desenvolver, de eu me abrir para esse campo que está todo sem vida e começar a colocar vida nele de novo. A vida está me dando essa oportunidade. Porque não importa o que tenha acontecido, ainda assim a grama ela cresce de novo. Ainda assim as plantas elas crescem de novo. A natureza se desenvolve de novo. Mesmo com a maldade dos homens, ou mesmo com a gente não saber lidar com a natureza de forma positiva, de forma saudável, a gente ainda está em um aprendizado. Mas mesmo assim, independente se foi acidental, se foi proposital, a vida ela não se importa com isso. Ela continua se levantando, ela continua se colocando, se desenvolvendo. A natureza continua se desenvolvendo. E da natureza a gente pode reparar muitos aprendizados se a gente tiver presença, se a gente tiver consciência suficiente para isso. Então, embora seja uma reflexão muito simples, muito poética, né? Que pode parecer muito uma fuga da realidade, se a gente tiver a presença e a consciência necessária, a gente vai conseguir sim perceber essas lições que a vida dá pra gente o tempo todo, essas dicas, essa garra, essa vontade de se desenvolver, esse otimismo que a vida nos traz o tempo todo.
essa vontade de viver novas experiências. Independente se me corto aqui, independente se me queimo, independente se eu passo uma situação positiva ou negativa, mas eu tenho vontade de me desenvolver. Essa é a vontade que me move. Então, independente se eu tiver uma brecha só, é por aquela brecha que eu vou passar. Porque eu não estou olhando para aquilo que me prende. Eu estou olhando para aquilo que está me libertando. Estou olhando para aquilo que eu tenho. Eu não estou olhando para o espaço que está fechado para mim, entende? Eu não estou olhando para as portas que estão fechadas para mim. Eu estou olhando para as portas que estão abertas e as quais eu posso passar. Então, espero que mesmo que seja um recado muito simples, muito poético, né? Possa ter sido claro aqui na explicação, pode ter trazido alguma reflexão para você olhar para dentro, olhar para sua vida e perceber aonde é que você está se agarrando às situações do passado e agora em qual momento e de qual forma você consegue agora, mesmo que tudo tenha sido dizimado, queimado, mesmo que problemas tenham acontecido, como você pode fazer para agora começar a se desenvolver, a crescer de novo e trazer vida para esse campo dizimado. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha trazido algumas reflexões que tenham sido úteis para algumas pessoas. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui, pessoal.